Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta aqui, né, para seguirmos aqui o estudo sobre o livro de Daniel, ok? Eh, Comecei um pouquinho mais cedo hoje, domingo, né? E estamos aqui, eu tô aqui empolgado para terminar esse estudo, né? Então nós vamos aqui ver eh, sobre o livro de Daniel, né? Eh, então vamos começar aqui. Paramos aqui na decreto do Ciro, né, do decreto de Ciro até a destruição do templo nos dias futuros, né. Aqui já começamos a falar sobre o futuro da nação de Israel e também o futuro agora de todo das nações gentílicas, né. Esse aqui também já está também dizendo que uma parte é relacionada aos judeus, né, o livro de Daniel fala que é destinado ao povo israelita e a outra parte destinada ao restante do mundo, né. Então, olha assim, então a gente vai vamos ler aqui, fala aqui no capítulo 9, né, para a gente ter uma noção do que a gente vai estudar hoje, ok? Daniel capítulo 9, né. No primeiro ano de idade, o filho de Acharov, né, o medo de nascimento, feito rei sobre os caldeus, feito rei sobre os caldeus, né. Eh, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, estava lendo as escrituras sobre o número de anos que Deus, que Deus o Eterno disse a Jeremias como profeta, como período de desolação de Jerusalém, 70 anos. Eu me voltei para o Senhor Deus a fim de encontrar resposta, implorando a Ele com oração, jejum, pano de sacos cinzas. Orei e o Senhor me respondeu e fiz essa confissão. Por favor, por favor, Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a tua aliança e estende graças a quem te ama e observa as tuas leis. Nós pecamos, cometemos erros, agimos como impiedade, rebelamo-nos e desviamos das tuas leis e regras. Não ouvimos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, líderes, antepassados, de modo que a todo o povo da terra. A ti, eterno, pertence a justiça, mas a nós pertencemos hoje a vergonha, porque nós, homens de Judá, habitantes de Jerusalém e todo Israel, incluindo os que estão próximos e distantes, em todos os países pelos quais espalhaste, pois fomos infiéis contigo. Sim, sim, ó Eterno, que a vergonha caia sobre nós, nossos reis, líderes e antepassados, porque pecamos contra ti. Ó Eterno, nosso Deus, ainda que tenha compaixão de nós e nos perdoa, nos rebelamos contra ele. Não ouvimos a voz do Eterno, nosso Deus, para vivermos de acordo com suas leis, que foram apresentadas por intermédio de teus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, de forma que se desviou sem disposição para ouvir a tua voz. Por isso, a maldição e os juramentos escritos na Torá de Moisés, o servo de Deus, foram derramados sobre nós, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as ameaças feitas contra nós, nossos juízes, e nos julgaram e nos fazer um desastre grande debaixo do céu, e jamais aconteceu algo semelhante do que fez a Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo desastre sobreveio, sobreveio. Contudo, não aplacamos ao Eterno nosso Deus pela renúncia do nosso erro, nem discernindo a verdade. Assim, o Eterno esperou o momento certo para nos trazer esse desastre sobre nós, pois o Eterno Deus foi justo em tudo que fez. Ainda assim, nós não ouvimos o que ele fala. Agora, Eterno, nosso Deus, fala
tiraste o povo da terra do Egito com mão forte, tomando assim a honra para ti mesmo, como acontece hoje. Nós pecamos, nós agimos com impiedade. Ó Eterno, conforme toda a sua justiça, por favor, permite que tua ira e tua fúria sejam desviadas da cidade de Jerusalém, tua montanha sagrada, pois nossos pecados, nossos erros antepassados são a causa de todos que nos cercam. Portanto, nosso Deus, ouve a nossa oração e súplica do teu servo e fazei com que tua face brilhe sobre o teu santuário desolado. E por tua causa, nós, meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve os teus olhos e ouve e abre teus olhos e vê quão desolados estamos e bem como estamos isoladas cidades a teu nome, e leva a teu nome, pois nós imploramos e não nossa justiça, mas por causa de tua compaixão. Ó Eterno, ouve, Eterno, perdoa e presta atenção no que faz, atenção e faz tardar a tua ação, por tua causa, meu Deus, toda a cidade do povo, cidade e teu povo, porta o teu nome. Enquanto eu falava e orava, confessava meu pecado, o pecado do meu povo, Israel, e implorava diante do Eterno, meu Deus, a favor da montanha sagrada de meu Deus. Assim, enquanto estava orando, Gabriel, o homem que havia uma visão no princípio, desceu a mim e estava em pleno voo, e por volta do tempo, do sacrifício da tarde. Ele me explicou algumas coisas. Ele disse, eu vim agora, Daniel, para fazer entender a visão de forma clara. No princípio das tuas orações foi-lhe dada a resposta e eu fui incumbido de dizer qual é. E será, e você é muito amado. Por isso, preste atenção à resposta e entenda a visão. 70 semanas foram decretadas a teu povo para que tua cidade sagrada a dar fim a dar fim, para dar fim à transição, dar cabo do pecado e perdoar a iniquidade, fazer a justiça eterna e selar a visão e o profeta, e ungir um lugar especialmente sagrado. Saiba, portanto, que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá no seu lugar por, por 62 semanas, 3 anos, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldades. Então, depois de 62 semanas, o Messias será eliminado e não terá nada. E o povo de um príncipe, ainda por vir, destruirá a cidade, o santuário, mas por fim virá uma inundação de desolações que estão decretadas até a guerra acabar. Ele fará uma aliança firme com os líderes por 1 semana de anos. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e ofertas de grãos. Sobre a ocorrência das coisas detestáveis e desoladoras virão e continuará a agir até a destruição ser decretada seja até a destruição decretada seja vertida sobre ele. O que acontece aqui, gente? Já estamos falando aqui da volta dos israelitas que voltarão para sua cidade, né? Houve o decreto de Ciro. Nesse capítulo aqui fala do decreto de Ciro, né? Que, que por sinal Ciro foi profetizado por Isaías, né? E Ciro também teve uma revelação para trazer de volta todos os povos cativos para a sua terra, certo? Ele deu o decreto para que todos os povos que foram exilados voltassem para a sua terra natal e construíssem suas cidades
e trabalhassem em hora prosperação pro em prol da prosperidade do reino do Império Persa. Então, essa parte aqui, nós estamos falando que serão 70, que por volta de 70 anos, né, Israel voltou, os judeus, a tribo de Benjamim e mais algumas remanescentes voltaram para Judá, a terra da Judéia, e que isso durou 70 anos, conforme o profeta Jeremias tinha dito, né, por causa de um certo fator. Os, os israelitas que foram mortos e a cidade destruída, foi por causa que eles não começaram a praticar idolatria, começaram a abandonar Deus, fazer práticas imorais. Nos últimos reinados, eles começaram a fazer cultos pagãos e nojentos, né? Tanto é que Manassés e Amon, eles sacrificavam crianças para Moloque no Vale de Ben-Rinom. E então, o que aconteceu? A, a ira de Deus foi acendendo com a provocação. Começaram a fazer cultos, cultos desses deuses nojentos que vinham do Egito, de Amon, de Moabe, e começaram a profanar o próprio templo, até o próprio monte. A coluna de Tamuz ali em cima na frente ao templo, né? Então foi uma provocação muito grande que Jeremias viu e Deus tinha declarado que não vai ter salvação para aquele povo. O que foi exilado ainda será remanescente, mas que está na cidade ele jurou ia matar toda a espada, e foi o que aconteceu. E, e eles não iam se arrepender mesmo. Se vocês lerem essa parte de Jeremias, a destruição do templo, eles queriam fazer isso e faziam para provocar o próprio Deus mesmo, com todo o coração, com todo o consentimento. Jeremias alertando e eles não queriam nem saber. Tal fato que 70 anos foi, foi o tempo que eles não respeitavam o sábado de Deus, que era que a cada 7 anos a terra deveria descansar. Não respeitaram o próprio sabá, que era para deixar os portões fechados e não ia ter trabalho nenhum, né? Tudo isso eles descumpriram, eles fizeram e provocaram aí de Deus, fora ainda a matança de inocentes, o, o desvio do caminho reto, conduta da justiça, tudo isso provocou a ira de Deus. Então a terra descansou por 70 anos e os remanescentes voltariam, conforme está escrito aqui. Porém, como está escrito aqui, né, Ciro proveu o decreto e o povo gradualmente voltou para Jerusalém. Mais 70 anos, mais um prazo de 70 anos, não se cumpriu todinho, que os povos voltaram para lá e começaram a reconstruir a cidade. Seria o caso de Neemias e de Esdras, que fala mais ou menos esse período. E o que aconteceu depois? Né? Nesse período, estamos falando também que houve reis, Jerusalém passou para o domínio macedônio, passou para o domínio dos Seleucidas, né? Israel passou para o domínio dos Seleucidas, né? E esse príncipe, teve um príncipe que era o Seleco Epifânio, né? Que nós falamos já anteriormente. Ele fez um acordo com o povo para que o povo apoiasse ele para que o povo apoiasse ele e botasse ele no trono, né? E, e esse príncipe subiu ao trono, né? Eliminou Israel da ameaça dos Ptolomeus e queria já começou a coisa ruim, já queria colocar uma única religião na região, religião no país, religião ali na região inteira, né? Queria botar o helenismo, a cultura, a filosofia e seus deuses, né? E começou a querer proibir o culto do Deus vivos na Israel, né?
É claro que, de fato, teve alguns naquele tempo já teve alguns judeus que já se apostataram e queriam viver como grego, né, reverter a reverter a circuncisão, tudo. Então o que aconteceu? Mas, alguns se levantaram, né, que nem o caso dos macabeus, né, a família dos asmoneus, se levantaram, né, e muitos foram mortos, que o rei matou bastante gente porque não queria abandonar a fé, né. E o que aconteceu? Eh, essa família de sacerdotes, né, de levitas, começou a fazer um levante contra esse rei. E E ele fez um acordo e de fato então, e qual é a consequência? E olha só que interessante como está escrito aqui, esse próprio rei fez um acordo, ele fez um acordo e durou 3 anos e quebrou esse acordo, né. Então é por isso que vão ver que a gente fala sempre do anti-messias, do anticristo, né, mas os israelitas já provaram isso aí, quem é esses homens que queriam se tomar o lugar deles na terra, né. Esse Lego Epifânio foi um dos perversos que pisou mesmo Israel com impiedade e perversidade, né. Então tá aqui, eu estou falando dele, porque aqui já fala um tempo futuro, né, que a ordem para construir Jerusalém e e até a vinda do príncipes foram 490 anos, que seria o Messias, né, que foi Jesus Cristo, né. E daí ele durou já ele reinou, ele fez seu ministério exatamente por 3 anos, né. Mais ou menos, que está aqui 3 anos. E foi morto, né. Então o que aconteceu aqui nesse povo então aconteceu aqui, virá um povo de um príncipe que há por vir e destruirá a cidade e fará inundações e desolações até a guerra acabar, né. Nós estamos falando aqui nesse ponto aqui, que que aqui, nessa primeira visão aqui, ó, vamos deixar bem claro aqui, Daniel Daniel deu a ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do príncipe ungido, sendo de 7 semanas até a vinda do Messias, que ele vai ser morto, vai ser tirado, entendeu? 400, 470 anos vai a reconstrução do templo. Daí até a vinda dele, 490 anos. Fechou, aqui foi uma profecia. Aí nesse período, agora que está falando desse período, que viria um príncipe daquele povo, que viria um povo, virá um povo e de um príncipe que está por vir, que destruirá a cidade santuária. Mas seu fim virá com inundações e desolações até a guerra acabar, né. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Nós ainda estamos falando de Seleuco Epifânio. É claro que a gente tem aqui a tendência de dizer que foi um príncipe romano, foi Tito que destruiu o templo. Tá para acontecer isso mesmo, mas essa profecia está falando aqui, principalmente agora, de Seleuco Epifânio, que ele fez acordo com os judeus e metade desse tempo ele quebrou esse acordo e começou a querer afligir o povo culturalmente, né. E ele faria uma aliança firme, inclusive, por uma semana. Na metade de uma semana, ele daria fim aos sacrifícios de grãos. E sobre a ocorrência das coisas, detestável, o zelador viria e continuaria, zelador virá e continuará a agir até que a destruição sobre, decretada sobre ele viria sobre ele. Nós estamos falando aqui que esse aqui foi o do Seleuco Epifânio mesmo, né? É, Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epifânio. Eu estou falando Seleuco aqui porque era o rei Seleucida, né, mas é Antíoco Epifânio, eh, que ele fez todas essas coisas aqui, ele fez acordo, e tal, ele rompeu o sacrifício, destruiu a cidade, né, e profanou o templo, né. Tanto que estava escrito lá, que estava escrito no capítulo anterior, estava escrito no capítulo anterior que ele teve uma sentença de Deus e que morreu drasticamente. Realmente foi um tumor que deu nele que o fez morrer lá nas suas guerras contra a Pérsia, né. E
Então nós estamos falando aqui sobre essa profecia aqui de Daniel, né? E também ela é muito usada também porque, como diz, a profecia ela é daquele, ela tem um monte, mas atrás, depois se vier, tem outro monte. Essa profecia, ela aconteceu de novo e vai acontecer. Essa aqui é usada também para os dias finais, né? Mas que estão usando o Antíoco Epifânio como um arquétipo, né? E, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fez, que esse anticristo que vai vir vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo, né? Fez acordo com o povo e rompeu esse acordo. E começou a fazer profanações sobre o templo, que ele foi responsável de querer jogar e profanar cabeça de porco no santuário, né? Ele profanou junto com a ajuda ajuda com aquele povo que Jesus falava, né? Samaritanos, né? Então, foi daí que começou a guerra entre judeus e samaritanos, essa briga, porque samaritanos eram considerados traidores, né? Então, foi um tempo desolador mesmo, durou bastante tempo, né? Sobre essa visão, Daniel de Ciro, foram 70 anos, 400 anos, até a vinda do Messias foram 490 anos, e 72 semanas se refere ao ano 66, né? Começou a guerra civil dos judeus e a intervenção militar de Roma na Palestina. No ano 70, o templo foi destruído. Jerusalém foi devastada pelo Messias, né? Então, tá tudo isso acontecendo aqui. Mas só que, quando a gente fala é, virar um povo de um príncipe, né? Nós estamos falando falamos aqui também de Antíoco Epifânio, né? O rei Seleucida, e também falamos também dos acordos que foram feitos também com Roma, né? Tanto é que que Jerusalém, no ano 50, começou a se rebelar, né? E 66 explodiu a guerra civil entre os judeus e Roma interviu, entendeu? Então, entenda a profecia que nós estamos falando do príncipe, do povo de um príncipe. Nós estamos falando dos povos de um príncipe gentil. Primeiro foi um rei grego, agora nós estamos aí também está falando aqui do rei, de um príncipe romano. E Tito foi príncipe antes de vir imperador que sucedeu seu pai Vespasiano, né? E nesse período houve uma grande desolação, que Jerusalém foi devastada, né? Foi devastada pelo exército romano. E como diz em Mateus 45, que Jesus cita esse texto aqui do Daniel, que Jerusalém seria pisada pelos gentios. É um período dos gentílicos, né? É, Mateus 24 fala muito disso, né? Mas, na verdade, Jerusalém foi dominada por gentílicos desde a domínio macedônio, né? Então, teve esse problema aí. Eles viram todo esse tipo de gente fazendo isso. Jerusalém foi destruída e arrasada várias vezes, né? Então, o que aconteceu? Né, o Messias foi tirado, ele próprio prevê Jesus próprio prevê a destruição do templo de Jerusalém, né? E que ela seria pisada por gentios, está em Mateus 24, né? Pois daí Roma assume o controle de Jerusalém, expulsa os judeus da cidade e toma o controle geralmente de toda a terra de Israel, anexando suas terras à província da Síria, né? Que é um corredor de tampão entre a, a Síria com o Egito ali, né? E nessa mesma visão, Daniel fala que o fim haveria muitos modos de Epifânio que faria acordo com Lírio por 7 anos. E na metade desse período, o acordo seria quebrado e fará abominações igual a de Epifânio. E do rei Seleucida, né? Antíoco Epifânio, né? Nós estamos falando aqui de, de, de príncipes gentios, entendeu? Ele cita que aconteceu, esse texto aqui que falamos aqui, quero que vocês entendam que aconteceu primeiro com Seleuco Epifânio, a tentativa de botar uma estátua de Zeus no trono, de acabar com a adoração do Deus vivo, e antes disso, ele assumiu o trono, antes disso ele fez acordo com os judeus e passou a perna nos judeus, e
e quebrou esse acordo com os judeus, certo? Então é muito semelhante ao que vai acontecer por adiante, que vai acontecer de novo isso aí, certo? E no tempo de Epifânio mesmo, Jerusalém foi destruída várias vezes, teve desolação, a terra desdegradada, né? E nesse texto aqui, no próximo texto a seguir, vai falar o que é sobre a destruição de Roma, né? O que os gentios agiram durante todo esse período aqui na, na Israel, né? O templo foi destruído, tudo, né? É. E daí, é, daí Gabriel explica que a profecia de Daniel, capítulo 11, que é uma guerra terrível contra a Pérsia, em que Miguel batalhava, abriu o caminho para a mensagem contra o principado da Pérsia, que Miguel batalhava para abrir o caminho para mandar a mensagem a Daniel. E ele explica que houve uma guerra espiritual muito forte, o príncipe da Pérsia, para ele não deixar Gabriel chegar para dar a mensagem para Daniel, né? É, e explica aqui a sequência do reinado, do reinado da Pérsia, né? Fala para Daniel que servia a Dário naquele período e revela que ainda mais três persas surgirão. O quarto será mais rico e o instigará a guerra contra a Grécia, que nós estamos falando do Assuero, que é o marido de Esther, né? E o Xerxes, né, que na linguagem bíblica chama de Assuero, Asherov, né? Então, a Grécia que foi contra a Grécia, seria o Dário I, né? E logo em seguida, Alexandre o Grande, que conquistou toda a Pérsia, logo após sua morte. O império ficou dividido entre seus generais, é, e que as intrigas pareciam entre Egito de Ptolomeu e Seleuco com a Síria, né? E daí explica que haveria esse período aqui que a Israel seria jogado de uma ponta a outra, disputada entre os Ptolomeus e os Seleucidas, né? Então, é, e essas disputas ficariam conhecidas como aliança entre judeus que optaram por um dos lados. E o corredor Sírios-Palestina passou a ser disputado com dinastia Ptolomaicas e Seleucidas. Esse período, a cidade santa é invadida e saqueada várias vezes, nas disputas de impérios como Ptolomeus e Seleucidas, os partos, né, que são o povo persa, e até mesmo os romanos. Tudo por alianças feitas com soberanos dinastias dos Macabeus, até a chegada de Herodes. Vê aqui que, vê aqui que tudo gerou por causa de acordos. Os Macabeus, se não me engano, sendo os Macabeus, eles fizeram acordo com o outro. Eles brigavam entre si também. Então, para tomar o poder, faziam acordo com um, faziam acordo com o outro. E acontecia, você estava atrelado a esses reinos. Fazia acordo com os Ptolomeus do Egito, hoje é hora com os Seleucidas, aí é hora com os partos. Então, esse povo nunca saiu de lá. Então, por isso que veio essa desolação, esses acordos aí que eram rompidos, quebrados, né? E então isso era muito erro, muito dos erros que fazia os asmodeus, né? Que seriam os macabeus que eles faziam muito, né? E isso custou muito a dependência do reino, até que isso aí cair na mão do rei Herodes, né? Tudo isso aconteceu, né? É, então, mais tarde, fizeram aliança com Roma. E daí a gente sabe o que aconteceu. Toda a questão aqui é aliança. A aliança que era quebrada, não sei o quê. Então é isso aqui. Começou com Seleuco, com Seleucida antigo Epifânio, né? O antigo Epifânio. E terminou com Roma. Eles faziam alianças erradas e aí o povo não cumpria. E aqueles povos não cumpriam, entendeu? Estava nisso. E então por isso que está dizendo aqui que é o sinal de mais tarde que o príncipe que virá adiante fará uma aliança e, e romperá essa aliança. E o problema é que, engraçado, que nós seres humanos não aprendemos, né? Já aconteceu várias vezes isso aí que nós acabamos de explicar e vai acontecer de novo, né?
Eh, então, a atitude então aqui, por exemplo, aqui temos agora que tudo por feito de alianças feitas soberanos de dinastia de Macabeus até a chegada de Herodes, né? Que Herodes foi um edomita, né? Que quem começou a abrir caminho para a ascensão dele do trono foi o pai dele, Antípatro, né? Herodes era edomita, era casado com uma, era edomita e era pai de um, era edomita, seu pai era edomita e sua mãe era uma princesa, a princesa árabe, Nabateia. O que aconteceu? Olha aqui uma outra profecia que se cumpriu desde Isaac. Um reinará sobre o outro até que o outro com tanto esforço se livre dele, de seu jugo. Israel, naquele período, dominou Edom, né? Os edomitas foram a pé no sapato de Israel, tanto é que os macabeus, quando conquistaram tudo ali, eles dominaram Edom, mediram os edomitas por fora e mataram a espada todos os homens, né? Por causa dessa situação, que, que Edom perturbava Israel desde o tempo que dá a destruição de Nabucodonosor, né? Então, um que julgava o outro, e chegou a ponto que um edomita foi rei dos judeus, que era Herodes. Herodes também fez muita coisa, ele começou a sentir intriga palaciana da sua outra mulher, porque ele foi obrigado a casar com a Mariane, né, uma princesa Asmoneia, né, para ter direito ao trono. E, consequente, a outra família que ele já tinha começou a fazer intriga palaciana. Herodes já era meio psicopata, meio paranoico, acabou por fim matando a sua mulher e seus dois filhos ainda por causa do trono, porque eles eram legítimos judeus, né, por causa de Mariane. Herodes, por causa dessas intrigas, matou a mulher dele, a Mariane, e seus dois filhos com ela, né? Então, a coisa era feia ali. Tudo consequências de erros políticos. E também, como já falamos, né? Os asmodeus não eram para subir ao trono. Eles eram apenas sacerdotes. Eles eram levitas. E tudo deu errado. Porque nessa época também já tinha descendente de Davi lá. A dinastia de Davi. Nunca a profecia não é para eles. Então tudo é uma sequência de erros que aconteceu, né? Ah, então, então Herodes como é que começou a fazer aliança, a costurar com aliança com o Egito e mais tarde com Roma. Ele era bom articulador com tudo, entendeu? Aí a atitude dele, né, não tinha limite, chegando até que Ezequias o rei Davi. Mais uma vez o ditador intenta em se atentar assentar-se no trono do Altíssimo e é citado, é, que é tudo tirania, né? É um ditador que tenta ser mais que Deus. Então, tá que Deus está falando aqui que Israel só tem uma sequência de ditadores aqui, de homens maus que os afligiram. Aí, ele se revelou até pior que o próprio Epifânio, sabe? Então, esse texto fala mesmo que era acordos, que eram finos, quebrados, e assim vai, né? E ainda, por fim, ainda vai se revelar mais um ainda que vai fazer um acordo, vai construir o terceiro templo, e assim vai. Não está escrito aqui, mas há evidências que o acordo costurado vai ser esse. Por fim, no capítulo 12, nos dias finais, Miguel se levantará para salvar teu povo, né? A fim, no teu povo e o futuro do fim dos tempos, onde haverá aflição maior do que aquele período que os helênico e romano. Revela que o período que se torna Israel uma nação, em que Israel se torna uma nação até aquele momento futuro, no período 14 de maio de 1948, que foi decretado o Estado de Israel. Até os dias de hoje, tem ocorrido muitas batalhas, Israel venceu todas. A Guerra dos 6 Dias de Yom Kippur, tem derrotado países como Egito, Síria, Jordânia e Líbano. E fala do fim fala do fim de onde estiverem, esse livro serão salvos, que é onde estiverem. E fala do tempo, desculpe, e fala do tempo do fim, onde os que estiverem no livro da vida serão salvos, né?
Então aqui está dizendo aqui, já está dizendo aqui muitas considerações aqui, finais aqui, vamos encerrar aqui, que, é, que a vinda de Israel de volta para a terra em 1948, foi profetizada por Isaías, né? O Ezequiel também falou que eles voltariam para sua terra e ninguém os tiraria mais de lá, certo? Então temos todas as profecias que se cumprem aqui uma atrelada à outra. Aqui no caso de Daniel está falando sobre as alianças mal feitas e que vai acontecer de novo. O fim dos tempos, né? Esse príncipe, esse povo de um príncipe, né, que nós estamos falando dos gentios, que no Evangelho de Mateus 24, Jesus falava que a cidade santa seria pisada por gentios nesse período. Quem vê o livro de Daniel, quem vê o grande espanto de Daniel, que entenda, está se cumprindo, né? Então falou fala que infelizmente vai acontecer de novo, né? Nos livros da seguinte, que as alianças serão feitas por esse tipo de gente, esses povos gentios que tem um príncipe que se levantará deles, né? E o que acontece? Eles vão fazer aliança com um de novo e vão romper de novo essa aliança, certo? Mas nos dias finais vai acontecer isso de novo que aconteceu nos dias de Seleuco, do antigo Epifânio, no dia de é, no dia de no, no, na, é- nas épocas de Herodes, épocas de Romano, Imperador Tito, tudo vai acontecer. Então tá aqui. É só a gente entender um pouco o que aconteceu na história e você vê a sucessão de erros. Vai acontecer de novo, certo? Porque dizem em Apocalipse que esse príncipe enganaria até os escolhidos, né, os eleitos. Então, mas quer dizer então que isso vai acontecer de novo. Fará uma aliança por 3 anos e meio e na outra parte quebrará essa aliança. Então lembre-se bem, quem foi Antíoco Epifânio, né? É, é, quem o rei Herodes, né? Eram tudo povos que não eram judeu, né? E fora ainda que há muitos reis asmoneus também que faziam aliança, que eles tinham os irmãos que brigavam pelo trono, ora com os Ptolomeus, ora com os Seleus, ora com os persas. Então, aliança mal feita, certo? E por fim eles fizeram aliança com os romanos, né? Que, que eles foram um exército de forças auxiliares dos romanos. Tanto é que Tanto é que Paulo, eles conta-se que Paulo ganhou a cidadania romana porque o pai dele lutou na guerra dos romanos lá naquela região ali, né? E com recompensa de tempos prestados por soldo romano, você ganhava uma cidadania. Então, mais ou menos acontecia como era a vida dos judeus nessa época. Mas o que vai dar mal é que esses acordos mal formalizados com esses homens que tentam subir o poder e quando sobe eles fazem outra coisa. Isso que vai acontecer, né? Então, esse fala da grande desolação. Israel já vivia essa desolação desde o tempo dos Seleucidas, né? De Antigo Epifânio, que destruía tudo lá para em prol da pegar os rebeldes, porque queria forçar Israel ser mais um estado helenizado. Então não era fácil a vida daquele povo. Ou você renuncia a Deus ou morre. Isso aconteceu com os judeus, é o que está aqui escrito aqui. Entende? Certo, gente? Aí, então vamos às considerações finais aqui, né? Eu disse que seria breve e foi, né? Então, aqui, ó, é, uma coisa que vocês entendam, gente, o livro de Daniel praticamente é um livro que foi profecia só histórica, de sucessão de reinos, os povos e tudo aqui, ó, certo? Então, se vocês quiserem entender Daniel, né? Se quiser entender o livro de Daniel, vocês têm que
entender, buscar pesquisa histórica. Não ignore nada, certo? O livro dos Asmodeus tem muita coisa, o livro dos Macabeus tem muita coisa. Flávio Joséfo, os historiadores da época, né? Estrabão, todos eles contam o que aconteceu nessa região, certo? Então daí vocês tirem a conclusão para vocês desmistificarem aqui, entendeu? É muito interessante esse livro aqui. Nós vamos fazer as considerações finais aqui, né? Conseguimos fazer em 3 partes, praticamente, né? É, mas como eu disse a vocês, a minha intenção desse livro foi mostrar que a profecia foi histórica, é a história dos reinos, do reino de Israel, da saga do reino de Israel e a saga histórica mundial dos impérios mundiais, certo? Essa é a minha intenção. Tá dando um outro panorama aqui, das profecias. Que a gente já sabe, na escola Mical fala que Daniel foi jogar na cauda dos leões, mas a importância desse livro mostra que, mostra que, como que ele fala, que Deus é o Senhor da história. Ele estava no controle todo o tempo, ele que tira reis e põe reis, certo? Então aqui vamos botar aqui nossas considerações finais, né? As profecias de Daniel podemos verificar que foram profecias de visões políticas, visões do futuro político e histórico dos governos mundiais, havendo que conta o futuro dos gentios e dos israelitas, né? Do capítulo 1 ao 7, a profecia fala dos reinos gentios e dos reinos mundiais, e suas ações serão julgadas nos dias finais. Babilônia, Pérsia, Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, né? A Europa, e o anti-Messias vai sair dessas terras onde era o Império Romano. Isso é fato, entendeu? Os 5 dedos, os 10, os 10 dedos da estátua de híbrida, os 10 chifres, não se relaciona só aos imperadores romanos, mas se relaciona aos reinos que virão seguindo desse reino. Tudo é 10, certo? Então, virá um arrogante. Então, aquilo lá, a história vai se desenvolver ali do Oriente Médio, Norte da África e a Europa ali, certo? Que são terras romanas. E lembre-se uma coisa, quando a gente fala de besta, fera, de animais, é um sistema mundial que regeu naquela época. E essa besta híbrida ali, que aparece aqui no Daniel e Apocalipse, é o sistema do Império Romano. É opressor, militar, imperialista, entendeu? Isso que está acontecendo, isso aqui não é o dito em pessoa. Desse sistema favorecerá vir um falso Messias e um falso profeta, certo? Então é isso que a gente tem que estar com a mente bem focada, bem focada. Que aqui praticamente falou dos arquétipos desse falso Messias. Falamos de Antigo Epifânio, falamos do, dos, do imperador, do príncipe Tito, que destruiu toda Jerusalém em 70, né? Também falamos de Herodes, certo? Tudo isso aí, os povos gentios que intervinham em Jerusalém, né? Aí temos o Império Romano que divide em dois, o Ocidente, a Europa, Norte da África, e o Oriente, Balcãs, que é a Grécia, o Oriente Médio e o Egito, né? O Ocidente cai e se fragmenta todo em principais nações, influências imperialistas e culturais e linguísticas. Segue a França, um reinado dos galo-romanos e francos. No tempo de Carlos Magno, seu domínio se atuava desde a Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Suíça e Áustria, terras do Império Romano. Séculos mais tarde veio o cenário está de volta ao cenário romano como no sinal mundial como Napoleão Bonaparte. A França tem muita influência. A Espanha, que se libertaram do domínio mouro, se lançou às conquistas das terras da América. Foi outra potência mundial da época, por causa das riquezas das colônias, e tendo dominado também o território da Holanda, certo? Portugal, outra potência marítima, tendo controle nas terras da América, África e Ásia, né? Reino Unido, Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? United Kingdom of Great Britain, né? Os ingleses falam que eles têm eles ainda têm, isso é fachada, mas eles ainda têm um império
que o sol nunca se punha, eles tinham terra do Ocidente ao Oriente, né? Eles falam com muito orgulho ainda, sabe? Como que é a política, né? Acabar entre aspas, mas é que as colônias ainda são submissas à rainha, né? Até hoje, né, tinha essas terras nas Américas, né? América do, principal América do Norte, o Sudeste Asiático, Oriente Médio e Oceania, né? O Império Austro-Húngaro, que ainda tem certa relevância, né? Que é a Áustria, que é a Áustria, né? Que foi uma união de pequenos reinos na região do Danúbio, né? Tem influência entre os outros reinos por causa de herança de Habsburgos, que formavam as alianças de suas princesas serem dadas em casamento a outros soberanos, alianças de casamento, que faziam suas alianças com outras nações da Europa. Do Oriente viam suas terras conquistadas pelos árabes, mais tarde, a capital em Constantinopla caiu em poder dos turcos otomanos. Eles foram um império que se dissolveu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eles têm, por exemplo, a Turquia, que substituíram o Império Bizantino, sendo o seu sultão Maomé II, se considerado herdeiro do trono dos Césares, quando pôs a coroa na cabeça e decepou o antigo imperador bizantino, né? Hoje, a atual Turquia abrange territórios da Anatólia e Ásia Menor, com muita influência na União Islâmica, o Leopardo. Iraque, país herdeiro dos impérios assírios, babilônicos, sua capital é Bagdá, que foi o centro cultural e ainda é, de alguma forma, né, no mundo islâmico, de países islâmicos por muitos séculos, porque era lugar onde sábios, filósofos islâmicos e estudiosos islâmicos iam estudar lá por causa que era uma grande cidade cultural na época. Era a capital da cultura islâmica lá na época, né? A Síria teve seu foco na capital Damasco, foi a capital do grande Império Islâmico, a capital mais antiga do mundo, Damasco. Teve influência no mundo islâmico e chegou a tentar com o Egito uma união entre dois países. Eles queriam formar um império de novo, né? O Egito, sem dúvida, até hoje, sem dúvida ainda hoje, é como a Turquia e a Arábia, líderes da Liga Árabe dos Países Islâmicos, possuindo identidade própria e que nem sempre as conquistas dos impérios anteriores tiraram orgulho dos que se chamaram Misrael, os Misraim, ou Misrael, o ancestral dos egípcios. Como já foi dito, já tentaram unificação, mas não deu certo, porque dizem que o barro com ferro não se gruda, entendeu? O Império Romano ficou fraco, ficou com a sua parte frágil. A Jordânia, sendo o país mais liberal do mundo islâmico, a Jordânia que é formada antigamente por Moab, Amon, Edom, Nabateia, Midian, são todos inimigos de Israel. Nota-se que hoje temos europeus de um lado e a Liga Árabe do outro, ambos oriundos da herança greco-romana e do Império Romano. Tanto os europeus como os islâmicos formaram suas bases deixadas pelos gregos e romanos. O desejo de ter a glória dos Césares ainda resiste depois de muitos séculos. Por aqui já escrevi, por aqui você já sabe, já entende por que a da besta fera, né? Da besta terrível, né? A estátua de Nabucodonosor, né? E suas tentativas de coalizão suas colisões, tentativas de alianças para formar uma coalizão foi, de certa forma, uma constante até o dia de hoje. Que até hoje eles brigam por unificação e não conseguem, né? Mas um dia as finais vão para se concretizar o que está escrito. Mas, como foi dito, chegará um dia que chegará a humanidade como foi a de Roma, né? E as suas tentativas podem durar por algum tempo, mas não vão prevalecer. E o interessante é que esses reinados sairão um ditador com qualidade de Nimrod, Epifânio, Nero e Calígula. Você acabou de explicar ali os arquétipos. Do capítulo 8 a 12, a visão de Daniel fala do povo de Israel como conta sua experiência de Israel de volta ao exílio até os dias de hoje, decreto de Ciro, profetizado por Isaías, as passagens dos impérios por Israel, os persas passariam 4 reis no poder. Logo depois disso, o Império Persa cairia na mão dos gregos por Alexandre o Grande.
Alexandre morre, o império dividido entre 4 generais e muitas guerras entre eles, principalmente Ptolomeus e Seleucidas, as quais a disputa por Israel é inclusa, né? E começa tudo esse negócio de alianças, né? Desses reinos viria um chifre pequeno, arrogante, Antíoco Epifânio, nós acabamos de falar, depois de fazer uma aliança de acordo entre os judeus, se mostrou um ditador perverso que perseguiu o povo judeu e tentou à força helenizar Israel, proibindo o culto e práticas da lei, e a lei de Moisés. Ele passou dos limites quando usou os samaritanos para profanar o templo com sacrifício de um porco. A cabeça de um porco ia cair por a estátua de Zeus no lugar santíssimo. 1200 da tarde, o sacrifício foi interrompido. Está vendo aqui? Já foi interrompido por causa dele. A guerra dos Macabeus foi iniciada com Atatia e seus filhos, uma família de sacerdotes. Uma revolta que durou 6 anos. E com a morte de Epifânio, o templo foi purificado. Os anos de independência de Israel é assegurado com o acordo de Roma. Ó, Roma. Está vendo como estou falando? É o acordo, velho. É acordo. Acordo com Roma e outros aliados. Mais tarde, Israel torna-se vassalo de Roma. Né? Por meio de alianças e casamento, a princesa Mariana e o edomita Herodes tomam o trono de Israel e pondo fim à dinastia dos Macabeus, os Asmoneus. Né? E assim se formou uma aliança com o Egito, Ptolomaico, mais tarde com o vassalo de Roma. Tá aí. Entre o período que o Messias surge, entre seu povo e é morto. Mas alguns anos o templo da cidade são destruídos pelos romanos. Esse período atual do povo de Israel tem seu lugar em suas nações, e logo é restaurada, com antigos inimigos egípcios, sírios, jordânios, libaneses, e milagrosamente eles vencem a guerra sobre todos eles. E o que acontece, gente? Roma tinha, ó, você tem uma interessante quando eu pesquisando aqui, Roma tinha um acordo com os israelitas. Como eles eram tropas auxiliares de Roma, eles eram países auxiliares, protetorado, porque tinha um rei, né? Então, o acordo era que Israel não pagasse tributo, mas com o tempo esse acordo foi virado também. Roma passou a exigir tributo. Então começou a desavença. Tudo essas coisas mal feitas, tudo começa mal, termina mal, né? E por último viria um ditador, de um desses países, né? Que um dia foram parte do Império Romano e fará acordo e romperá fazendo abominações como fez Antíoco Epifânio, Antíoco Epifânio, né? É, o Calígula, que tentou pôr a estátua de Zeus no templo também. O Herodes, para agradar os romanos, botou uma gaga de ouro na porta do templo. Gente, todas essas coisas se seguirem uma após a outra, sabe? Então é por isso que eu estou citando isso aqui. E vai cair no mesmo erro no final dos tempos. Nós vamos cair no mesmo erro no final dos tempos. Quem tiver sabedoria e discernimento não vai cair, vai se salvar, sabe? Está escrito em Apocalipse, né? E romperá, e daí vai fazer um acordo, e daí Miguel, o príncipe de Israel, se levantará para salvar teu povo nos últimos dias, e aí que falou que muitos ressurgirão para a salvação e outros para a perdição eterna. Esse é o final do livro, certo? É interessante que Daniel falou uma profecia tanto para seu povo como para os gentios também, porque Jerusalém, Israel foi pisada pelos gentios por muito tempo, né? E milagrosamente esse povo voltou à sua terra, como foi profetizado Isaías, né? Que pode uma nação nascer da noite para o dia. Ezequiel falou que Ezequiel previu que, que o Eterno tinha falado para ele que reunirei meu povo de novo e ninguém mais os tirará de lá. Tem todas as profecias que uma se encaixa com a outra, né? Tanto é que esse povo milagrosamente sobrevive, resiste lá e prosperou aquela terra. E se cumpriu. Desertos viraram férteis, né? Então, é a mão de Deus na vida desse povo.
Então, o que que eu posso dizer para vocês para encerrar essa aula aqui, para encerrar esse vídeo, gente? Que eu eu tive várias discussões esses dias, né, que até com o pessoal, assim, fala assim: "Gente, o cristão que segue a Bíblia, lê a Bíblia de verdade, ele não vai ficar amaldiçoando os israelitas, os judeus". Que a Bíblia fala que sobre uma bênção de Abraão, né? "Abençoarei aqueles que te abençoam, porém serei contra aqueles que te amaldiçoam". Pronto. Então é mais fácil. Ore pela prosperidade de Jerusalém, e ore pela prosperidade do povo de Israel, e ore pela paz de Jerusalém, certo? Para vocês não entrarem em conflito com ele, o Deus Altíssimo que ainda protege aquele povo com mãos de ferro. Então, é a menina dos olhos de Deus, então não podem ficar fazendo isso. Quem acho que olha, que eu sempre falei, já que você não entende, né, do contexto histórico, não fique falando besteira, certo? Porque, os judeus ainda são a menina dos olhos de Deus, são o povo escolhido, nós somos só a oliveira enxertada. O que nós temos que fazer, como com instrução nossa, é orar sempre pela paz de Jerusalém e orar pela prosperidade de Israel, só. Porque desde Salomão, quando no primeiro templo, ele falou que até mesmo um gentil que vier aqui e orar pedindo favor de eterno, que suas orações sejam respondidas para que todos conheçam quem é o Deus vivo. Então essa profecia se cumpre, entendeu? Mas não vão ficar aí não conhecendo a história, isso aqui. Gente, os judeus, eles terão seu tempo com Deus. Então tem certas coisas que não dá para gente ficar querendo jogar na cara deles assim, não. Não pode, gente. Nós temos que. E outra coisa, vocês sabem que vocês aprendem que a gente aprende muito com o judeu, desde que ele tenha a linha certa, porque tem uns que andam fazendo uns fazem umas coisas fora do comum, entendeu? Então, mas pegue um judeu certo, que você vê que eles são exemplos. Então aqui, ó, tá aqui, contou uma história deles aqui, né, como esse povo sobreviveu milhares de anos com um monte de gente querendo aniquilá-los. Você acha que Deus não é com eles? Então, gente, vamos. Essa aqui é a minha instrução, essa aqui é a minha palavra que eu tenho para dizer sobre eles, né? E já me chamaram de judeus. Gente, é, é fato, né? Eles são um povo que milênios carregam sua tradição e não conseguem protegeram sua cultura, seus ensinamentos até hoje. Tá aqui, a história tá na mão deles. Então, não adianta nós de arrogância, ficar vindo de arrogância, que nós somos, o que eu acabei de dizer, somos a oliveira enxertada. Nós alcançamos a salvação pela graça, ok? Bom, encerra-se esse vídeo hoje e voltarei mais com outros assuntos aqui para a gente debater, né? E procurar melhorar muito mais. Eu espero que vocês assistam esse vídeo e clique, põe comentários assim: precisa melhorar isso. Eu não vou achar ruim, eu quero melhorar, ok? Então, gente, boa noite, tenha um bom domingo e uma boa semana.